Oi, meu nome é Leia e eu vou começar apresentando então o nosso projeto arquitetônico, desenvolvido na disciplina de Projeto 4 e avaliado na disciplina de Desempenho Técnico. O nosso projeto é de uma clínica infantil localizado num terreno no bairro Porto. O projeto foi pensado para trazer ludicidade e acolhimento para as crianças que vão ser atendidas nessa clínica. Logo na fachada, então, nós vemos muitas cores e os brises verticais presentes também como uma forma de trazer estética para a nossa fachada. O projeto ele é térreo e na intenção de trazer maior conforto para as crianças que vão frequentar essa clínica, nós optamos por trazer um pátio interno. Então, a nossa edificação tem o formato O. Esse pátio ele também traz brinquedos lúdicos e coloridos para as crianças e espaços externos onde elas e a família possam circular e esperar enquanto aguardam as consultas. A nossa planta baixa, então, foi dividida em setores. Temos os setores de consultório, administrativo, serviço, recepção, com o nosso pátio na área central. Nossa fachada, então, é composta por traços lineares e assimétricos. A nossa estrutura, então, é composta por uma laje maciça de concreto de 10 centímetros de espessura, uma viga metálica de 40 centímetros de altura, telha metálica termoacústica e paredes de alvenaria. O nosso projeto, então, foi planejado para ser executado na Zona Bioclimática 2, que é a zona onde está localizada Pelotas. Então, algumas estratégias que nós utilizamos para a Zona Bioclimática 2 incluem inércia térmica para aquecimento, isolamento térmico com EPS, aquecimento solar passivo com várias aberturas de vidro e ventilação natural, cobertura também com isolamento térmico para melhorar a eficiência energética e o conforto. Eu vou trazer agora, então, a descrição dos componentes materiais que nós utilizamos no nosso projeto. As paredes, nós optamos por utilizar alvenaria tradicional com tijolos cerâmicos, devido ao menor custo de mão de obra, além de adicionarmos também o isolamento de poliestireno expandido, o EPS. Então, na nossa cobertura, nós optamos por utilizar uma laje maciça de 10 centímetros de espessura e uma telha metálica como poliestireno, EPS, com inclinação de 17%, tendo uma câmara de ar entre a laje e a telha. O nosso vidro, então, determinado para o projeto é o vidro simples incolor de 3 milímetros e a esquadria em PVC. Eu vou comentar então agora um pouquinho sobre os dispositivos de sombreamento. Nós pegamos a pior situação dos nossos projetos e vimos que seria a sala de vacina, as salas de vacinas, na verdade, né? Elas estão com orientação para oeste, noroeste, e nós até havíamos colocado uma parede de cobogós na frente, mas nós vimos que o sombreamento não seria suficiente, não seria tão eficiente para as salas, então a gente resolveu trocar e calcular os brises. A orientação, então, como já falei, é oeste-noroeste. O período que nós queremos sombrear é de 23 de outubro a 21 de fevereiro. E o horário das 14 às 16 horas. Aqui, então, a tabela com as radiações solares no solstício de verão. E aí, então, os horários que nós queremos sombrear. Então, às 14 às 18, a gente vê que são números bem altos. Aqui a tabela com as radiações solares no solstício de inverno. Também marcamos os mesmos horários, às 14 às 18 horas. E vimos que no inverno, às 17 às 18 horas, já não teria mais radiação solar, mas ainda assim a gente deixou, porque no verão os números são bem altos. Aqui o desenho com a carta solar e o diagrama auxiliar, marcamos os horários, os períodos que queríamos, depois marcamos o alfa, o beta e o gama. Aqui nós temos os nossos projetos de brises, a gente encontrou então os ângulos e colocamos tanto em planta como em corte e em fachada. Depois nós posicionamos os brises para ver como é que seria a melhor maneira, da melhor eficiência. E após essa análise, a gente optou por usar uma inclinação do brise de 15 graus. Ela é uma eficiência parcial no verão,
mas a gente escolheu isso porque nós queríamos que tivesse a entrada de radiação solar no inverno. Aqui, então, a gente fez a avaliação no programa, no Solar Tool, como ficaria esse sombreamento no verão, às 16 horas, no dia 22 de dezembro. E aqui de novo, só que agora no inverno, como seria o sombreamento quando fosse 15 horas do dia 22 de junho. Então, a gente vê que teria a entrada de radiação solar na sala de vacina. E aqui a gente vai falar um pouquinho então dos dispositivos de sombreamento da recepção. Na recepção da nossa clínica, a gente tem aberturas em duas orientações, na Oeste-Noroeste e na Leste-Sudeste. As aberturas da orientação Oeste-Noroeste, elas são sombreadas por uma grande marquise, que é onde os pacientes vão entrar, é a entrada principal para a clínica, e essa marquise ela está alinhada com os dois volumes que a gente consegue ver na imagem, na planta, que é os sanitários e a sala de vacina. Então ela é bem grande. Apesar da gente, né, saber que essa orientação ela tem grande incidência solar, né, principalmente no verão, a gente optou que não seria necessário calcular o brise, porque provavelmente quando tivesse radiação solar já incidindo na recepção, o sol já estaria baixo e então não valeria mais a pena. Então decidimos por não calcular o brise na orientação oeste-noroeste. Já na orientação leste-sudeste, então foram planejados dispositivos de sombreamento para o período de 23 de outubro e 21 de fevereiro, das 6 horas da manhã até as 9 horas. Na tabela, então, da radiação solar do solstício de verão, né, em 22 de dezembro, a gente consegue ver os números e a gente vê que das 6 horas da manhã até as 9 são números bem altos, então é bastante importante a gente sombrear. E aqui a tabela da radiação solar no solstício de inverno, em 21 de junho. A gente percebe que às 6 horas e às 7 horas da manhã não tem radiação solar, né? Mas é importante porque, como a gente já viu na tabela anterior, os números no verão são realmente muito altos. Então, mesmo assim, né, a gente decidiu manter. Aqui a carta solar e o diagrama auxiliar também, a gente marcou o horário que queria, o período, colocamos o diagrama auxiliar em cima, definimos o alfa, o beta e o gama. Aqui então os nossos projetos de brises, nós aplicamos os ângulos tanto em planta baixa como em corte e nas fachadas, em vista no caso, e após a gente analisar o estudo, nós optamos por utilizar um brise horizontal. Analisamos um sobreamento da janela tanto com brise vertical e horizontal e chegamos à conclusão que com o vertical, no inverno não teria radiação solar e aí isso seria bem prejudicial para a recepção, né, visto o clima que a gente vive na nossa cidade. E já na posição horizontal, né, o brise na horizontal, nós teríamos um pouco da entrada de sol no inverno. Então, a gente sabe que no verão esse sol também vai entrar, o que vai ser um pouco ruim, mas nós optamos porque nós achamos importante também ter a entrada do sol no inverno. Aqui, então, a avaliação do brise, né, no Solar Tool, no verão, às 6 horas da manhã, se não me engano, no dia 22 de dezembro. Então, a gente vê que vai entrar bastante sol. E aqui, a avaliação no Solar Tool, agora no inverno, né, às 8h45 da manhã do dia 22 de junho, a gente percebe que vai ter a entrada de radiação solar. Agora, então, falando um pouco sobre a ventilação natural, nós pegamos o consultório, ele é um ambiente de permanência prolongada, utilizamos 3 pessoas como referência, né? Então, achamos o nosso Q mínimo, já multiplicamos eles com a tela de nylon contra mosquitos, achamos outros dados, né? E chegamos numa área final de 0,14 metros quadrados. A nossa área de entrada é de 1,08 metros quadrados e a área de saída também, ela é igual. Nós temos janelas de correr de 1,80 por 1,20 e uma janela maxillar, né, com abertura de 90 graus
com 1,80 por 60. Então, a área de janela é bem tranquila. Aqui é a ventilação natural da recepção, então é uma ventilação térmica cruzada. A nossa recepção ela vai ter 48 pessoas, mais ou menos, então nós usamos esse número, achamos outras informações, multiplicamos pela tela de nylon contra mosquitos novamente, calculamos o fluxo de ar e chegamos a uma área de 0,77 metros quadrados. A altura, né, o H, ele foi desconsiderado porque as nossas janelas elas estão todas em uma mesma altura. E a área de entrada, né, do ar na recepção é de 5,6 metros quadrados e a área de saída é de 4,9 metros quadrados. O RTQC estabelece procedimentos para a classificação da Etiqueta Nacional de Conservação de Energia. Ele avalia o desempenho energético das edificações através de uma etiquetagem que vai do nível A, que é alta eficiência, ao nível E, baixa eficiência, utilizando dois métodos, prescritivo e simulação computacional. O método prescritivo pode avaliar a edificação total ou parcialmente considerando três requisitos principais: envoltório, sistema de iluminação e sistema de ar-condicionado. Esse trabalho foca na avaliação parcial da edificação utilizando o método prescritivo, especificamente para o requisito da envoltória. Para utilizar o método prescritivo, nós precisamos calcular algumas variáveis, como a área total da edificação, a área de projeção da cobertura, a área de projeção do edifício, o volume da edificação, a área da envoltória, percentual de área de abertura na fachada total e percentual de abertura na fachada oeste. Então, depois de todo o projeto concluído, nós utilizamos o web prescritivo para calcular a eficiência energética do nosso projeto. Algumas das variáveis que foram utilizadas são a zona bioclimática, os pré-requisitos, como, por exemplo, a transmitância da cobertura, a absortância solar da cobertura, a absortância solar da parede, os dados dimensionais, as características das aberturas, como, por exemplo, o fator solar e a porcentagem da área de abertura. Depois da análise, então, feita pelo prescritivo, nós constatamos que o projeto da clínica infantil obteve a etiquetagem A, de eficiência energética. Então, isso indica que o projeto não só atende plenamente às exigências energéticas necessárias, como também assegura o conforto térmico da edificação de forma eficaz. Por fim, nós concluímos que, ao projetar, é crucial levar em conta fatores relacionados à eficiência energética, adotando soluções que integrem os elementos necessários para atender às normas e ao conforto, qualificando assim o projeto. Além disso, a colaboração entre o projeto arquitetônico e o desempenho energético resulta em edificações que promovem maior bem-estar e qualidade de vida. É importante destacar que, ao buscar a etiqueta nível A de eficiência energética, percebemos que pequenos detalhes podem fazer toda a diferença na classificação final, evidenciando sua importância para o bom desempenho da edificação.